Olá pessoal, bom, resolvendo aí as atividades da tabela de distribuição de frequência lá do módulo 11, da página 37 da apostila integrada, setor 12. Então a gente já falou sobre a teoria disso, como funciona, quais são as características, como monta uma tabela de distribuição. Aqui nos exercícios vocês vão perceber que grande parte das vezes a tabela já vem pré-montada, já vem mais ou menos organizada, e em cima dos valores, em cima daquilo que ele coloca, ele pede uma ou outra frequência para a gente calcular. Então, por conta dessa questão dos vestibulares, do tempo das questões, da organização, normalmente já vem bem organizado assim as questões. Então vamos ver como é que funciona, vamos trabalhar, vamos resolver aí, vamos responder cada um deles aí. Então vamos lá. Bom, no primeiro exercício aqui, olha o que ele coloca. Um pesquisador consultou 100 residências, ou seja, isso daqui é o número de pessoas que foram entrevistadas, para verificar o número de televisores em cada uma delas. Então percebam aqui pela tabela, ó, que a opção é, a pessoa podia ter uma TV, duas, três, quatro ou cinco. Então quem tinha uma TV respondeu um, quem tinha duas e assim por diante. E aqui do lado, onde aparece a frequência absoluta, a gente consegue perceber e verificar quantas pessoas responderam cada um dos itens. Então, 45 pessoas possuem apenas uma TV, 35 pessoas possuem duas TVs e assim por diante. E daí percebam que o questionário, a pessoa tinha que selecionar, e daí que ele só colocou para mostrar como a pessoa ia responder. Vamos supor que eu tenho 3 TVs na minha casa, eu vou lá e vou selecionar 3. Daí eles vão contar e jogaram isso na tabela. Os dados coletados foram organizados em uma tabela de distribuição de frequência. Está aqui a tabela, daí ele fala, ó, complete a tabela acrescendo as seguintes colunas: frequência relativa percentual. Então, eu vou até colocar aqui, ó, o FRI porcentagem, a frequência acumulada, então ele quer o Fão I, e a frequência relativa percentual acumulada, que é o Fão RI porcentagem. Percebam que eu incluí essas 3 colunas aqui, tá? Na apostila nem tá, eu coloquei justamente para facilitar, e daí a gente precisa chegar nesses valores. Lembrando que para a gente chegar na frequência relativa, que é o FRI, é só a gente dividir o FI, no caso ele chamou de NI, tá? Mas não tem problema, dividido pelo total. Isso a gente descobre o número decimal. Para transformar em porcentagem é só multiplicar por 100. Então olha só, vou colocar aqui do lado só para facilitar. Então o total nosso é 100. Se eu pegar o 45 e dividir por 100, eu vou ter 0,45, ou seja, 45%. 35 dividido por 100, 0,35. Multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, 35%. 12 dividido por 100, 0,12, que eu vou ter 12%. 5 dividido por 100, 0,05, que eu tenho 5%. E por fim, o 3 dividido por 100, 0,03, que eu vou ter 3%. Somando tudo isso daqui, a gente chega num total de 100%, porque é o total de pessoas que foram entrevistadas. Daí ele quer a frequência acumulada. Então, se a gente for pensar aqui na frequência acumulada, o primeiro valor a gente copia, então 45, lembrando que eu estou fazendo dessa coluna aqui, ó. Depois 45 mais 35, 80. 80 mais 12, 92. 92 mais 5, 90. 97. E 97 mais 3, 100. Isso é a nossa frequência acumulada. E agora a frequência percentual acumulada, que é essa daqui, novamente a mesma coisa, né? Só acumular os valores. Então eu vou ter aqui 45% mais 35%, 80%, mais 12%, 92%, mais 5%, 97%, mais 3%, 100%. Tá lá, acumulei os valores. Então foi isso que esse exercício pediu, para complementar as colunas aí de acordo com as informações que foram passadas aí. Certo? Daí qualquer dúvida, vocês sabem, é só perguntar, entrar em contato. O próximo exercício aqui ele é bem simples, tá? Se a gente for pensar em termos de resolução, ele fala aqui, ó,
Na tabela, os dados brutos, ou seja, o que são os dados brutos? É aquilo que a gente chama de ROL, ou seja, os dados que foram coletados. Tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes. Então, se a gente contar aqui, a gente vai ver que tem 15 clientes. Um cliente tem a massa de 83, o outro 72, 91 e assim por diante. Daí olha o que ele fala. Organizando os dados dessa tabela, pode-se verificar a amplitude do ROL. O que é a mesma amplitude? Amplitude é do valor menor para o valor maior. Quanto que a gente tem de diferença entre o menor e o maior? Bom, vamos olhar lá na tabela. A gente pode perceber aqui que a pessoa mais leve, né? O que tem a menor massa é 49. E, por outro lado, aquele que tem a maior massa é o 91. Então, percebam que os dois valores aqui ainda ficaram próximos, ó. Ficou fácil da gente visualizar. Então, eu sei que o menor é 49 e o maior é o 91. Se eu pegar e verificar quanto vai ser essa diferença, para calcular a diferença é só pegar o 91 e subtrair o 49. A gente chega em 42 quilos, ou seja, a amplitude do mais leve para o mais pesado é de 42 quilos, a alternativa B, a alternativa correta, que é a alternativa B. Percebam que esse é mais simples para a gente resolver. E por fim, aí o último exercício da atividade, vamos discutir ele, vamos verificar. Olha o que ele coloca. Em uma competição participaram pessoas que foram submetidas à avaliação de certa habilidade. Ao final de cada apresentação, o júri atribuiu uma nota inteira de 1 até 5. Então, apresentou o primeiro, 1, 2 e assim por diante. A gente pode perceber que foram coletados 120 informações, ou seja, 120 pessoas participaram dessa coleta, dessas informações, e a gente, analisando a tabela, 40 pessoas receberam nota 4, 13 pessoas receberam nota 2 e assim por diante. Foi o que eu falei lá no começo, normalmente a tabela já vem pré-montada, essa última coluna que fui eu que incluí, já para facilitar o desenvolvimento. E daí olha o que ele coloca. Suponha que a tabela anterior se acrescente a coluna de frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É o Fão I, certo? A célula que se refere à frequência acumulada até a pontuação 4 deve ser preenchida com que número? Ou seja, ele quer exatamente esse valor aqui, ó, até o 4. Mas vamos montar a tabela, a coluna acumulada toda. 12, porque copio o primeiro. 12 mais 13, 25. 25 mais 20, 45. 45 mais 40. 45 mais 40 é 85. Deixa eu apagar aqui, borrou aqui. 45 mais 40 é 85. E depois 85 mais 35, o 120 que é o total. Ou seja, o que interessa para a gente é o que está aqui na linha 4, que corresponde a 85. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa D, que acumula, vai juntando um valor de 85 pessoas. Certo, pessoal? Então é isso, essa atividade. Perceberam que não tem muita dificuldade, mas a gente tem que saber os detalhinhos, é um pouquinho de treino, saber o nome de cada informação que a gente consegue resolver. Então valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.